influenciar a todos. Ele conseguiu influenciar todos da sua casa, como seus filhos e também as suas noras. Passando para o segundo tópico. Vivendo numa sociedade corrompida. Talvez muita gente, ao ler a história de Noé e a fazer parte da realidade da nossa sociedade que nós vivemos, pode até pensar, mas irmão, a sociedade que eu faço parte, ela oferece mais coisas para a gente pegar do que a de Noé. Talvez na de Noé não existia tanta tecnologia, não existia tantas ofertas como existe na de hoje. Mas eu quero lhe dizer que você que pensa que está pensando dessa forma, você está enganado. A Bíblia fala que a de Noé acontecia as mesmas coisas que está acontecendo hoje. É por isso que Deus, ele teve que dar um basta na sociedade contemporânea de Noé. É porque aquela sociedade, ela já estava vivendo a imoralidade incontrolável. E o povo daquela época, eles não tinham um pingo de temor a Deus. Por isso, todos eles tiveram que ser devastados da face da terra. Mas Noé escolheu a parte melhor. Ele escolheu em servir ao Senhor, em dar ouvido à voz do Senhor. E a família de Noé, a vida de Noé é um exemplo para nós, que nós também não devemos dar ouvido à voz do mundo. Nós devemos sim observar os princípios da palavra de Deus. Nós devemos andar de acordo com a palavra de Deus, sempre dando a Deus a prioridade, sempre levando em conta tudo aquilo que está na palavra de Deus, porque nós fazendo isso, nós não vamos dar ouvido ao que diz aí a sociedade pós-moderna, a sociedade aí que prega que nós devemos andar aí como se diz, a mercê do tempo, a mercê das coisas que acontecem na sociedade. Mas nós como cristãos, nós temos que dar o exemplo de que os servos de Deus, eles são diferentes, eles fazem a diferença. Terceiro tópico, a salvação de Noé e sua família. No mundo antigo, apenas Noé e sua família escaparam do cataclismo que devastou a terra. A fé de Noé estendeu-se a seus filhos e estes creram em Deus e foram salvos do dilúvio. Não havia nada que pudesse salvá-lo, a não ser a firme decisão de dizer sim ao Senhor. Então, como eu já disse, Noé teve que tomar uma decisão. Ele teve que colocar uma decisão no seu coração, de salvar a sua vida e salvar a vida da sua família. Quando eu falo de decisão, eu lembro da história que está lá em Êxodo, capítulo 32 e o versículo 26. Eu queria que alguém lesse esse versículo para a gente. Êxodo 32 e versículo 26. Êxodo 32 e 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Então nós vemos aí, onde foi lido o versículo que diz que Moisés ele se pôs à porta do arraial e gritou em alto e bom som, dizendo: quem é do Senhor, venha até mim. E diz que se apresentaram apenas as tribos de Levi. Aí eu pergunto, não eram 12 tribos? Cadê as outras 11? Aonde estão? E para a gente entender essa passagem, nós precisamos voltar e ler o capítulo anterior, que fala que Moisés ele estava no monte, e lá Deus entregando as tábuas da lei a Moisés. Moisés desceu do monte e Josué disse: olha Moisés, eu estou ouvindo um barulho lá no arraial, parece que está acontecendo alguma coisa lá, eu acho que é guerra. E Moisés disse: não, ali não é guerra, ali não é som de vencido e nem de quem venceu, mas ali eles estão dando uma festa. E disse que Moisés, chegando mais próximo, ele percebeu que o povo estava adorando a um bezerro de
ouro. Então Moisés, indignado, diz a Bíblia que ele pegou aquele bezerro, desmanchou em pó, jogou nas águas e deu para o povo beber. E o povo bebeu. E depois ele chegou a Arão, que era o responsável pelo povo, que era o sacerdote, e diz: Arão, o que foi que esse povo te fez para que tu fizeste isso com ele, para que tu botasse o bezerro diante deles para eles adorarem? Ele disse: olha, ele não fizeram nada para mim, e nem eu tampouco fiz alguma coisa de mal para este povo, mas eles que chegaram até mim, me pressionando para que eu arrumasse algo para eles adorar, porque eles acreditavam que eu não ia mais voltar lá no monte. Então eu pedi a eles o ouro, botei o ouro no fogo e saiu esse bezerro aí, e eles começaram a adorar esse bezerro. Então a Bíblia diz aí, foi aonde nós chegamos no versículo, que diz que Moisés se apresentou diante do povo e chamou todos aqueles que permaneceram fiel, que colocaram a decisão no seu coração de não adorar o bezerro de ouro. Diz que apenas uma tribo, de 12 tribos, apenas uma, preferiu ser fiel, preferiu guardar os princípios de adoração a Deus, de adorar somente a Deus. Então Moisés, ele pediu para aquela tribo, cada um daqueles homens pegar uma espada e matar todos aqueles que tinham se dobrado diante daquele bezerro de ouro. E diz a Bíblia que naquele dia morreram 3.000 homens da casa de Israel, né? Das outras 11 tribos, os levitas tiveram que matar todos estes homens. Mas aí você pergunta, eles não eram todos irmãos, por que tiveram que matar? Porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, a Bíblia ela condenava a idolatria, né? E eles estavam adorando o bezerro de ouro. Então a Bíblia diz que todos que eram idólatras tinham que morrer a fio de espada ou serem queimados. E por isso que os levitas tiveram que fazer esse sacrifício, de exterminar todos aqueles que se dobraram diante do bezerro de ouro. Continuando aqui, Josué, uma decisão exemplar. Como eu falei aqui, né, nesse versículo que foi lido, que isso foi uma questão de decisão, que a tribo de Levi ela tomou por decidir servir ao Senhor. E Josué também ele estava presente, né, quando tudo isso aconteceu. A firme tomada de posição. Josué tomou uma firme e decisiva posição a fim de preservar a sua família da idolatria e da lascivão moral de Canaã. É um exemplo que todo crente deve seguir, caso contrário, nosso cônjuge e filhos serão destruídos pela iniquidade. Há muitos lares que, apesar de serem convencidos como cristãos, não mais servem a Cristo. Então nós vemos também que Josué, ele, desde a sua infância, ele foi um homem que se preocupava em andar com Deus, era um homem que se preocupava em seguir os princípios de Deus. E mais à frente, nós vimos que Deus honrou a fé desse homem. Deus honrou acerca da fé dele, mostrando para ele que quando você serve a Deus, Deus se preocupa em cuidar de você e também da sua família. E o que eu entendo na vida de Josué é que Josué, depois da morte de Moisés, ele passou a ser sucessor, ele passou a ser o líder principal de Israel. E quando ele estava ali governando o povo, já no final da carreira dele, ele reuniu todas as tribos ali na cidade de Siquém, se levantou e começou a perguntar ao povo, dizendo: vocês querem servir ao Deus que está além do rio, ou querem servir ao Deus dos amorreus? Então o povo, eles começaram a refletir acerca do que eles já tinham passado lá com Moisés, na época de Moisés, e o que eles tinham passado também já com Josué, quando tomaram posse da terra. E eles perceberam que não valia a pena servir a um Deus que era diferente dos deuses dos deuses. Então eles passaram a entender que Josué estava falando aquilo para o próprio bem deles. Então eles tomaram também, colocaram no seu coração uma decisão, uma forte decisão de servir a Deus. Foi aonde nós lemos aqui no textual, que Josué dizendo: olha, se vocês quiserem ficar com os outros deuses, que fiquem, mas eu e minha família tomamos uma decisão de servir o Senhor como o Senhor de nossa casa. Continuando, diz assim: não podemos confundir disciplina com truculência e brutalidade, pois
é bastante clara. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e admoestação do Senhor. Que a Bíblia recomenda aqui é que os pais criem seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, não espancando, como mostra aqui o comentarista, não espancando, agindo com brutalidade, mas com sabedoria, na doutrina e admoestação do Senhor. É o que está lá em Efésios capítulo 6 e 4. O outro tópico aqui desse ponto. O perigo da omissão dos pais. A palavra de Deus recomenda aos pais que criem seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Isso significa que não podemos nos omitir. Veja mais uma vez o exemplo de Josué. Ele não se omitiu, mas levou toda a sua casa a servir somente a Deus. De igual modo devemos educar nossos filhos. Essa decisão tem de ser prioritária em nossa vida. Assim agiu Josué, porque ele sabia que de outra forma não haveria esperança para o seu lado. Então nós vemos aqui nesse tópico acerca do perigo da omissão. Nós, como os pais, não podemos nos omitir da nossa responsabilidade. Quando eu falo de omissão, eu lembro também da história de um certo sacerdote de Israel conhecido como Eli. A Bíblia diz que ele se omitiu de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Aí você pergunta, mas o que foi que aconteceu? A história está registrada, diz que os seus filhos, eles foram mortos na batalha. Eles levaram a arca da aliança, dizendo eles que estavam simbolizando a presença de Deus, e quem sabe eles estavam crentes que iam vencer porque estavam levando a arca da aliança. E diz a Bíblia que eles foram mortos e os filisteus tomaram a arca da aliança. Tudo isso porque eles aprenderam de forma errada, porque na hora certa, que era para o seu pai doutriná-los, ele não soube fazer. Ele sabia doutrinar bem, o povo de Israel, mas esqueceu dos seus filhos, se omitiu no papel de pai. E o que foi que aconteceu? Seus filhos morreram na batalha. Quando chegaram, deram a notícia para ele, ele também caiu da cadeira e morreu. Tudo isso eu vejo acerca da omissão. Quando nós, como pais, nos omitimos de educar o nosso filho no tempo certo, depois não tem mais jeito. Depois de passar de uma certa idade, já não tem mais como doutriná-los acerca da palavra de Deus. Então nós temos que investir enquanto há tempo, porque depois que passa, não tem mais jeito, é só se lamentar. Vamos passar aqui para o terceiro ponto. O exemplo dos recabitas. Uma família exemplar. Mas antes nós precisamos entender quem eram os recabitas. Recabitas, quando eu falo recabitas, eu não estou falando de alguém que dá recados, não. Recabitas eram os descendentes de Recabe, que diz a história que eles eram pessoas que andavam, eles eram peregrinos, que andavam aí peregrinando as terras de Israel. Mas esse povo também, eles eram israelenses, eles eram judeus, o povo hebreu. Eles optaram por peregrinar a terra que o Senhor tinha dado para eles, por causa do antepassado conhecido como Jonadab, que foi um homem aí que teve seu papel na história. Se eu não me engano, foi lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, que aparece acerca de Jonadab. Alguém abre lá para a gente verificar direitinho. 2 Reis 10 e 15. Filho de Recabe, ele vinha ao encontro do qual salvou e disse: reza o teu coração, como o meu coração como o teu coração, disse Recabe. Então, se é dar-lhe a mão, deu-lhe a mão, e fez-lhe voltar. Amém. A gente viu aí que o encontro de Jonadab com o rei de Jeú, Jeú ele saiu com o propósito de exterminar o resto da família de Acabe que tinha sobrado, e também todos aqueles que adoravam Baal. E no caminho ele encontrou aí a Jonadab, que era um homem zeloso, que zelava pelos princípios da palavra de Deus. E diz que Jonadab deu a mão